Boa noite a todos. Tá ligado? Boa noite. Hoje, só para variar um pouquinho, eu vim dar mais uma cutucada em vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre amor próprio. Existe muita dúvida, muita confusão sobre o que necessariamente é amor próprio, o que exatamente é, né? Amor próprio é igual a autoestima? Como que o amor próprio é visto, né? O que a gente traz culturalmente com relação a amor próprio ou auto-amor, né? O que a gente vai ver é que assim, existe uma tendência muito grande de acreditar que o amor por si mesmo é egoísmo, tá? Pode ser narcisismo, pode ser até vaidade. Só que essas atitudes, egoísmo, narcisismo, vaidade, só revelam que no íntimo daquele que sente, né, essas emoções e que vivencia essas emoções, prevalece o medo, a insegurança ou uma necessidade de autoafirmação, em razão dos conflitos e carências que ainda carrega. E isso não tem nada a ver com amor próprio. De fato, o egoísmo é um sentimento de autossatisfação doentia, que faz com que o seu detentor tenha olhos somente para si, agindo exclusivamente em benefício próprio. E o egoísta não se ama, mas ama a posse. Gosta das coisas e das pessoas na medida em que elas atendam suas paixões e necessidades desequilibradas. Assim sendo, quando diz que ama, não o faz verdadeiramente. Muitas vezes, as pessoas que têm essa tendência egoísta, elas não sabem que o que elas sentem não é amor. Elas não conseguem distinguir que o que elas sentem é uma forma distorcida do amor que elas esperam sentir, tá? As pessoas elas só vão perceber qual que é o sentimento genuíno que elas carregam quando elas começarem a olhar para si mesmas, quando elas começarem a entender a natureza do que carrega, sabe? Quais emoções vêm daquele sentimento? O que ela tem de retorno? Como ela se sente internamente? Então, quando a pessoa passa a fazer essas perguntas para ela mesma, ela tem condição de entender se o que ela está sentindo é de uma tendência mais egóica, né? É o ego dela que está falando. O que é o ego? O ego é a nossa parte da personalidade que se preocupa com o lado de fora. O meu ego se preocupa com aquilo que eu pareço, com aquilo que eu demonstro, com aquilo que os outros pensam de mim. Esse é o meu ego. Então, quando a pessoa é muito ligada a essa imagem, não é uma autoimagem genuína, é uma autoimagem baseada no ego, baseada no lado de fora. Não é uma apuração do seu lado interno. Tem um escritor espírita, José Carlos de Luca, ele diz assim: o amor é o mais sublime dos sentimentos. Ele é o maior e o melhor combustível de que dispomos para nos conduzir pelas estradas da vida. Sem ele não se vai muito longe, mas com ele novos horizontes se alargam indefinidamente. A razão de tanto sofrimento no planeta ainda se dá pela ausência de amor. As pessoas falam muito de amor, mas pouquíssimas amam efetivamente. A palavra amor acabou ficando desgastada com o tempo, exatamente porque as pessoas falam muito e vivem pouco o amor que apregoam. Tanto é que assim, é muito comum, né? As pessoas dizerem, eu amo você, eu te amo. Tá? Às vezes até em brincadeira, em despedidas, acabou tornando-se um hábito muitas vezes. Muitas vezes as pessoas repetem porque ela ouve que aquilo é falado para elas e elas repetem. Mas não significa que elas estão sentindo, elas estão falando com o coração. Às vezes elas só estão repetindo, tá? Então é como se tivesse virado uma modinha eu falar, olha, eu amo você. Mas e aí? É verdadeiro isso? É amor de fato?
Porque às vezes você fala isso para uma pessoa que você acabou de conhecer e daqui uma semana você não vai ver nunca mais, sabe? Então, realmente, a palavra em si está muito desgastada, perdeu-se o sentido, né? O sentido real. Não só a palavra amor, né? Várias outras palavras de virtudes, de qualidades, conceitos, muita coisa está perdida, justamente porque foi colocado dentro de um balde, sabe, tudo junto e misturado, e as pessoas então começaram a achar que deviam agir de um jeito ou de outro e começaram simplesmente a falar. Mas as pessoas não param para olhar para dentro e verificar o que realmente eu sinto. Na verdade, constata-se que as pessoas não se amam, embora estejam à procura de amor. E veja que situação curiosa, a grande maioria das pessoas deseja receber amor, mas está pouco disposta a amar e muito menos a amar a si mesma. É aí que vem a questão. Se a gente não souber amar a si mesmo, nós não saberemos amar o outro. Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Qual é a referência? É o amor que eu tenho por mim. Não é amar a mim como eu amo o próximo. Entende? Tá? Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o ponto de partida é o que eu sinto por mim. Então, aí é que é o nosso calo, né? Quanto que a gente se ama, o quanto que a gente se permite se sentir abençoado por nós mesmos. O quanto que a gente consegue enxergar em nós o que somos e não o que temos, ou não o que parecemos. Porque o amor próprio é diferente da autoestima. A autoestima, ela está ligada com o lado de fora, ela está ligada com o meu ego. Então, a minha autoestima fica elevada quando eu sou elogiada, quando eu tenho um bom cargo, quando eu tenho uma receptividade legal. Quer dizer, quando alguma coisa chega a mim, nem que seja a imagem no espelho. Essa é a autoestima. Amor próprio não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. É aquilo que faz com que eu me proteja. É aquilo que faz com que eu saiba que se eu atravessar uma rua com um trânsito violento e a minha intenção não é acabar com a minha vida, eu vou me machucar. Isso é amor próprio. Amor próprio é eu saber que determinada coisa pode me machucar e eu não vou encontro a isso. Que determinada bebida, que determinada droga, que alguma coisa que está no meu meio pode me fazer mal e eu evito isso. Isso é amor próprio. Estar aqui para receber o tratamento espiritual, porque eu acredito de que eu não sou só um corpo, porque esse corpo eu sei que com a morte ele fica, ele não vai junto comigo. Por quê? Porque eu sou uma essência. Isso é amor próprio. Então vocês percebem como a gente bagunça no dia a dia, achando que uma coisa é outra e mistura tudo, e não é. Então, para que eu possa realmente dar e receber amor, eu tenho que começar por mim. Não tem outro caminho. Não tem atalho, não tem alguém que traz uma história pronta que eu já vou pegar lá no meio do caminho e vou seguir. Não tem. Cada um é sua própria história. Aquele que não se ama não é capaz de amar ninguém naturalmente, não consegue se relacionar de maneira satisfatória com as demais pessoas. É quando numa relação, seja de amizade, de trabalho, relacionamento de amor, você sempre espera que o outro traga para você o que está faltando. Você sempre espera que o outro te complete, que o outro te faça feliz. Né? A gente deposita no lado de fora a esperança de que aquele vazio que eu sinto vai ser preenchido. Agora, se eu não sei lidar com este vazio e preencher pessoalmente este vazio, o outro não tem este domínio de preencher o meu vazio. Esse vazio, ele deve ser preenchido com energia minha. A energia do outro é do outro. O outro pode mandar muitas vibrações de amor para mim. Ele pode me deixar numa redoma, tá? Envolta, assim, de muitas vibrações positivas. Se eu não tiver a capacidade de olhar para mim com amor,
eu não recebo aquele amor e acho que ele não está me amando. Tá? Então, uma vez eu ouvi essa frase e deu uma mexida na minha cabeça. Depois eu precisei, assim, pensar várias vezes para conseguir entender. E é exatamente isso. Eu sinto o amor do outro pelo amor que eu conheço. Então, se alguém diz para mim que me ama e eu não me amar, eu não vou acreditar que o outro realmente me ame, porque eu não sinto, eu não me identifico. Entende? Então, isso é uma questão muito vital para a gente, porque o tempo todo a gente está em busca, né, de crescimento, de evolução, de bem-estar, mas se a gente não se acolher, se a gente não se aceitar, se não se auto-perdoar, a gente não vai conseguir andar, porque basear a nossa vida do lado de fora é muito perigoso, a gente fica muito vulnerável, as pessoas são muito diferentes de nós. E elas podem ter para dar para nós exatamente coisas que não são as que a gente precisa. E não é culpa delas. É simplesmente uma falta de sintonia. Porque eu estou buscando uma coisa que tem que ser aqui. E ela até está com a boa intenção de dar aquilo que eu estou precisando, mas não vai conseguir. Em suas palavras, Jesus sinalizou que o amor próprio não se trata de egocentrismo, porque o amor ao outro, a nós e a Deus são vivências emocionais totalmente vinculadas. Quer dizer, se eu reconheço amor por mim, eu realmente consigo amar a Deus e eu consigo amar ao próximo. É também o amor próprio que nos poupa das escolhas e atitudes que nos trazem prejuízos e sofrimentos. Quanto mais nos amarmos, mais nos desligaremos de crenças, pessoas e situações que não nos são saudáveis. Portanto, o amor próprio é um instrumento de equilíbrio íntimo, uma proposta de crescimento e evolução, porque aquele que o cultiva em si, o que ele consegue? Trabalha em si, intelectual, moral, emocional e espiritualmente. Amadurece e engrandece seus projetos de vida, desenvolvendo-se socialmente. Evita os vícios e os abusos de qualquer natureza. Protege-se da negatividade, sempre encarando positivamente as pessoas e situações. Sublima seus princípios, valores e crenças. É claro que a gente não consegue manter essa atitude, né, de aceitação plena o tempo todo. A gente se chateia, a gente se magoa, a gente briga, a gente entra em confronto, mas a gente pode fazer tudo isso sem usar o ódio, sem usar a raiva, tá? Eu posso ter dificuldades em algumas situações quando eu estou num relacionamento com outras pessoas, né? Seja de trabalho, amizade, familiar, o que for, mas eu não chegar no ponto onde eu vou mexer no sagrado, que é o amor. Eu não preciso odiar alguém para me colocar, para me posicionar. Eu posso me posicionar, se eu penso, por exemplo, diferente da outra pessoa, eu posso me posicionar perante a outra pessoa de forma clara, firme, exata, mas sem ódio. Entende? Então as pessoas perderam esse limite. É como se fosse uma linha muito tênue, sabe? Onde a gente tem esse equilíbrio e de repente você não tem mais. Então esse descontrole, esse desequilíbrio, se você permitir que aconteça, vai acontecer uma vez, duas, três, vai chegar uma hora que esse caminho é tão conhecido que a gente já faz esse caminho sem pensar. E em situações que antes a gente sabia lidar com mais calma, com mais cautela, a gente já explode. Tá? Então é o caminho interno do nosso cérebro. Quanto mais você fizer um caminho dentro do teu pensamento, da sua mente, mais automaticamente ele vai estar salvo, porque é inclusive um mecanismo do nosso cérebro, tá? De que chega uma hora que é tão automático que você não precisa mais pensar para fazer. É como se fosse um computador que ele arquiva aquela atitude, ele deixa salvo porque você já aprendeu aquilo. Ele não precisa mais pensar para fazer, ele faz automaticamente. Então a gente tem que prestar muita atenção de não deixar cair no automático, não deixar com que isso vire um hábito, porque senão a gente vai se perdendo de nós mesmos
cada vez mais. E aí o caminho de volta é demorado, porque não é de uma noite para o dia, não é porque a gente pode ter acesso a leituras, a palestras, a palavras, que daí dá um estalo e fala, pô, parece que agora eu entendi. Tá, mas você pode ter entendido a situação, mas e o fazer? E o colocar em prática? Gente, é uma distância muito grande. Tanto que, provavelmente, posso falar com garantia que a maior parte de nós já aprendemos muito das coisas que estamos vendo aqui, mas estamos de novo aqui porque não conseguimos colocar em prática. Tá? Quantas vezes a gente tem um ensinamento, ou seja em aula, em palestra, em livro, alguma coisa, e fala, nossa, isso não me é estranho, né? Muita gente já deve ter tido essa luzinha que acendeu e falou, nossa, isso não me é estranho. Eu já escutei isso, eu já vi isso, eu entendo disso, tá? Eu sei, mas falta alguma coisa. O que falta? A prática. Você realmente vivenciar dentro daquilo. Esse escritor fala também, muita gente, a pretexto de uma falsa humildade, mutila-se e renega-se e vai querer tentar amar o próximo. A pessoa não se aceita, acha-se repleto de defeitos, não tem cuidado com o seu corpo físico, mas está loucamente tentando amar alguém, porém odiando a si próprio. Contudo, com tal sentimento, não vai conseguir amar sequer um mosquito. Se nem os seus defeitos a pessoa consegue aguentar, quem dirá das imperfeições dos outros? Então é a pergunta, você está se amando? Em primeiro lugar, você já se conhece? Sabe quem você é? Porque sem o autoconhecimento é impossível se amar, porque ninguém ama quem não conhece, nem se o desconhecido for você mesmo. Quer dizer, se você mesmo não se conhece, você não vai dar crédito, você não vai se abrir. Então, para que esse amor aconteça, você tem que se conhecer. Então, ele sugere, né? Faça uma meditação diária, reservando-se ao menos 5 minutos do seu dia para essa grande viagem interior. Quantas vezes nos iludimos por acreditar que nossas questões mais difíceis são aquelas que se relacionam com os outros, entretanto complexo mesmo, para muitos de nós, é lidar com o nosso próprio mundo íntimo. E como não é difícil, né, gente? Porque, olha, dos exercícios que a gente fala, né? Fala, eu me abençoo, eu me protejo, eu me amo e tal. Mas quem consegue, sem se sentir incomodado e constrangido, se olhar no espelho, olhando nos próprios olhos e falar, eu perdoo você pelas escolhas erradas que você fez, eu abençoo você pela criatura divina que você é. Quem consegue? É muito difícil. E a gente, mesmo sozinho, a gente se constrange. Sabe? É como se existissem vários eus, tudo apontando o dedo pra gente assim, e falando, agora você vem com essa brincadeirinha. Sabe? Tem um livro que chama Tem Gente que Mora Dentro da Gente. Eu comentei isso em aula já, não sei se eu comentei em palestra, que fala os vários eus que existem dentro de nós. Sabe aquele filme Divertidamente? Que tem os bonequinhos e cada bonequinho é uma emoção? Então, nesse livro, são as várias personalidades, então os vários estados de ânimo. E a gente carrega isso, porque são as vozinhas que a gente escuta. E cada vez que a gente se propõe a algo diferente, vai demandar esforço. O nosso cérebro não quer se esforçar. E o que vai fazer? Essas vozinhas, que são contrárias ao esforço, vão começar a pipocar na nossa mente e vão atrapalhar o nosso caminho. E é aí que vai depender o quanto você está disposto a realmente modificar a sua trajetória. Desperdiçamos muito tempo e energia no processo de negar tudo aquilo que não aprovamos em nós, como se ignorar a existência de nossas dificuldades fosse a solução para elas. O autoconhecimento consiste justamente nesse olhar interior que nos permite descobrir quem realmente somos, o que queremos e quais as razões e as motivações que impelem nosso comportamento perante a vida e as pessoas. Porém, se por um lado o autodescobrimento, o autoconhecimento, nos possibilita desvendar nosso lado negativo, por outro, ele incentiva a buscar meios para a sua superação,
porque em nós encontram-se tanto a causa como a solução de nossos embaraços. Então, a gente precisa entender, quando eu olhar para mim, primeiro que eu vou me enxergar no todo, e o que é o todo? O todo é o bom e o ruim. Eu não sou uma coisa ou só outra, eu sou as duas coisas o tempo todo. Depende aquela que no momento eu deixo prevalecer, eu escolho, tá? Eu tenho o domínio de escolher qual que vai prevalecer. Ah, mas eu tenho um temperamento esquentado, eu sou pavio curto. Você é desequilibrado emocionalmente, então. Você precisa cuidar disso. Porque a gente escolhe a emoção. É claro, todos temos uma história, e a história não é uma linha reta. A nossa história é uma costura toda torta. E às vezes a gente carrega situações, traumas, questões, vivências, experiências que não foram legais. E elas estão ali dentro de nós, debaixo do tapete, sabe? Porque a gente não quis mexer. Falar, eu não consigo ainda mexer. E quando determinada coisa traz à tona essa emoção, a gente revive, a gente ressente. E aí a gente reage. Mas é exatamente nesse momento que, se eu me conhecer, eu vou saber o porquê que eu estou reagindo. Até que, se na hora eu reagir, depois, logo em seguida, eu vou entender o porquê que eu tive aquela reação. Agora, se eu não me conhecer, até as outras pessoas podem falar, nossa, mas você explodiu por uma situação que não era tudo isso. E você não vai reconhecer, porque você não se conhece. Ou você vai até negar que houve alguma alteração de ânimo da sua parte. Então, o que a gente pode entender? Tudo começa por nós e tudo começa pelo autoconhecimento. Não existe outra forma de evolução. Nós temos a eternidade toda para escolher quando começar. Mas nós sabemos o quanto é desgastante a gente falar, mas essa vida tem que ser vivida, tem que ser feliz, tem que ser boa, tal. Mas a gente sabe o custo que é passar por essa existência. Né? A gente fica vulnerável a uma série de coisas. Para começar, a gente vem para cá com o véu do esquecimento. E tem muitas coisas que a gente simplesmente é colocado à prova de novo. Então não é fácil viver encarnado e vivenciar as experiências. E é como se estivesse numa escola que tivesse prova todos os dias, sabe? É desgastante. Mas tudo vai depender de nós pelo tempo que a gente vai ficar aqui. Se eu pretendo para mim não ficar tanto tempo, tantas vidas, para que eu possa ter uma evolução melhor, eu vou precisar acelerar meu passo. Senão, eu vou vivendo e vou ficando. Muitos indivíduos se desvalorizam em razão do alto nível de exigências que impõem a si mesmos. Por isso, não conseguem perceber que têm bons pensamentos a seu respeito, que ter, bons pensamentos a seu respeito pode lhes saciar a sede de amor e de consideração que todo ser humano possui. Então, é uma prática, é um exercício. Na medida em que formos nos acolhendo, e o acolhimento é aquele acolhimento sem julgamento. É simplesmente entender que a nossa humanidade é isso, são nossos acertos e nossas falhas. Nós estamos num mundo imperfeito. Então é claro que nós erraremos, e erraremos muito, mas é através de erro que a gente aprende, não é através do acerto. E quando a gente conseguir se acolher, então a gente vai conseguir começar a sentir aquele vazio, vai começar a ser preenchido, sabe? Aquele frio que existe dentro do peito, ele vai aquecer. Aquele espacinho, ele vai estar ali, tranquilo, sereno. Mas para isso a gente tem que se esforçar, porque nada vem a partir do outro. Tudo tem que ser a partir de nós mesmos. Daí esse autor, para finalizar, ele diz: então, sem medo e sem preconceito, aceite-se, mas não se acomode com aquilo que você é. Melhore-se a cada dia.
Seja a cada novo dia melhor do que você foi no dia anterior. Aliás, você está aqui exatamente para crescer, para evoluir. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, divertir-se são apenas situações estimuladoras do seu crescimento. Quem fica parado é poste, diz a sabedoria popular. Quando o indivíduo deixa de se trabalhar interiormente, de crescer como espírito, o sofrimento logo aparece. Então, não espere por ele. Trabalhe interiormente e melhore um pouco a cada dia. Quanto mais crescer por esforço próprio, menos precisará da companhia do sofrimento. Aliás, a melhor definição que deram a Deus é de que Deus é amor. Porque quanto mais eu manifestar o amor em mim, mais Deus estará em mim. Não tem outro caminho. Ok?